Olá, futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Nunca perca a esperança. As coisas acontecem quando menos esperamos. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia logo após a vinheta. Ok, galera, hoje veremos a continuidade do tema características da população brasileira. Beleza? Para saber como é formada uma população, nós estudaremos a sua estrutura etária, sua composição por sexo, por pessoal ocupado nas diversas atividades econômicas e sua composição por cor da pele. Uma população com elevada taxa de crescimento demográfico terá um maior número de jovens e crianças. Por outro lado, países que crescem pouco ou têm aumento negativo da população aumentam muitos idosos em sua composição. Todas essas diferenças vão refletir, obviamente, na formação da população ativa, que é aquela que trabalha, também na expectativa de vida e nas necessidades do mercado de trabalho. Ao analisar uma população, consideramos três grupos principais. São os jovens, aqueles de 0 a 19 anos, que a maioria de vocês estão assistindo, adultos de 20 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. A análise etária de uma população é importante. Por quê? Por causa das implicações que a predominância de uma faixa pode significar, vantagens ou preocupações para o planejamento econômico de um país. O gráfico que representa a estrutura etária e a composição por gênero de uma população é a chamada pirâmide etária, cujo formato considera fundamentalmente as taxas de natalidade e de mortalidade. Por meio da pirâmide etária, galera, é possível verificar o aumento ou a diminuição da taxa de natalidade e a proporção de pessoas idosas na população. Há alguns anos, podíamos afirmar que os países desenvolvidos apresentavam elevada porcentagem de adultos e que países emergentes, como o Brasil, eram nações de jovens. Hoje, porém, o perfil demográfico do mundo mudou devido ao aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de natalidade. O envelhecimento da população é um fato global e países emergentes agora conhecem um aumento de idosos em sua estrutura etária. A população brasileira, nós podemos dizer que está em transição para a fase adulta, fato que coloca a pirâmide etária do país em uma situação intermediária. A base é mais estreita que o corpo, porque a taxa de natalidade está reduzida e o número de adultos já compõe a maior parte da população do país. O topo é mais estreito que a base, em virtude de ser a população idosa. No entanto, com a elevação da expectativa de vida, o número de idosos será cada vez maior, aumentando assim o topo dessa pirâmide. Veja a seguir como evoluiu a pirâmide etária desde a década de 1980. Como podemos perceber, ao comparar as pirâmides etárias, o Brasil está envelhecendo e envelhecendo rapidamente, diga-se de passagem. As principais causas do aumento do número de idosos no país são a diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade,
o avanço da medicina e a adoção de uma prática de vida mais saudável, que permitem que as pessoas vivam mais e melhor. Como podemos ver na pirâmide etária do Brasil, há uma pequena predominância de mulheres sobre os homens. A população feminina é maior do que a população masculina devido a quê? Devido à maior expectativa de vida das mulheres. De acordo com os dados do PNAD 2013, 51,5% da população era constituída de mulheres e 48,4% de homens. A publicação revelou também que os homens eram maioria até os 19 anos, mas a partir dos 20 anos a relação se invertia e as mulheres predominavam entre a população adulta e idosa. O que vocês acham? No Brasil deve existir mais mulher que homem ou mais homem que mulher? Deixe a sua opinião aí nos comentários. No que se refere às regiões de predominância, nas regiões norte e centro-oeste, há quase o mesmo número de homens e mulheres, com uma pequena supremacia masculina. A maior desigualdade, com maior número de mulheres, está na região sudeste, com 51,8%, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é 53,6%. Quanto à população e trabalho, segundo o IBGE, conhecer a estrutura do mercado de trabalho é um aspecto importante para a análise das condições de vida da população e a redução das desigualdades sociais. Por isso, galera, o Instituto distingue alguns segmentos na população que trabalha, seguindo os critérios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, considera duas classificações da população em idade ativa, que compreende pessoas entre 15 e 64 anos. A população economicamente ativa, que chamamos de PEA, e a população não economicamente ativa, que nós chamamos de PNEA. O IBGE define a população economicamente ativa como aquela que compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo. Em outras palavras, são aquelas pessoas que têm idade e condições físicas de trabalhar. Ela significa a mão de obra com a qual o país pode contar. Esse contingente compreende a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada é aquela que está exercendo um ofício que pode ou não ser remunerado por conta própria ou como empregador. A população desocupada é formada por aqueles que estão sem emprego, mas que estão aptas a trabalhar e em busca de trabalho. A população não economicamente ativa já refere-se a crianças, idosos e mulheres e homens que cuidam do lar. Pessoas que não têm idade, interesse ou condições de exercer qualquer trabalho. No Brasil, segundo a PNAD 2014, a população em idade ativa, ocupada ou não, somava 159,2 milhões de pessoas. Nesse tempo, galera, nesse mesmo período, a população economicamente ativa estava estimada em 105,8 milhões de pessoas. Quanto aos setores e atividades econômicas, os setores evoluíram de acordo com as mudanças econômicas que transformaram um Brasil agrário em um Brasil industrializado. Com o advento da globalização, o setor terciário passou a ocupar um lugar cada vez mais importante na população economicamente ativa brasileira. Como vocês podem ver no gráfico, o setor terciário ocupava em 2014 63,5% da população, enquanto que o setor secundário ocupava 22,3% e o setor primário 14,2%. Quanto às diferenças de gênero no trabalho,
Apesar de as mulheres serem maioria no Brasil e também na população em idade ativa, elas ainda, infelizmente, são minoria na população ocupada, em torno de 42,5%. Sua situação trabalhista não é melhor que a dos homens. Preconceito, salários mais baixos e dupla jornada de casa para o serviço, são alguns dos desafios enfrentados pelas brasileiras. Os homens geralmente recebem os salários maiores, Então, as desigualdades de gênero no mercado de trabalho não estão apenas no rendimento. O acesso de mulheres a cargos de chefia e gerência é menor se comparado ao dos homens. Segundo a PNAD 2013, a menor proporção estava no Nordeste e a maior na região Centro-Oeste. Embora lentamente, a igualdade de direitos entre os gêneros no Brasil vem se consolidando e a participação feminina na sociedade é cada vez maior. Segundo a PNAD de 2014, as mulheres já são mais de 40% da força de trabalho no Brasil e chefiam quase 30% das famílias brasileiras. Paralelamente, o número de homens que trabalham e se ocupam dos afazeres domésticos também tem aumentado nas últimas décadas. Já quanto ao trabalho informal, o conceito da Organização Internacional de Trabalho para trabalho informal compreende o quê? Compreende a ideia de precariedade do trabalho e a falta de acesso a políticas de proteção social. O mercado de trabalho brasileiro registrou, segundo o PNAD de 2014, uma taxa de 42,3% de trabalhadores informais. As taxas mais altas estão nas regiões Nordeste, 60,4%, e Norte, 59,8%. As mais baixas estão no Sul e no Sudeste. Apesar do crescimento do trabalho formal em 2014, milhões de pessoas exerciam atividades informais. Esse contingente abrange principalmente mulheres, idosos e jovens. A informalidade também é maior entre a população preta e parda, que é 48,4%, do que entre os brancos, que é 35,3%. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos Google Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Dá um like, faça um comentário, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal, para que nessas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo, para que vocês possam acumular mais pontos nesse trimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!